Oi, gente! Então, ontem eu e a Aline Mello fizemos uma live muito bacana falando sobre mães sistêmicas com o tema da concepção, a liberação, a libertação. Por alguma razão, deu um monte de dificuldades. A gente não conseguiu acessar, não deu para gravar o vídeo, então tivemos alguns problemas. Então agora, hoje, eu vou fazer esse vídeo e vou tentar transmitir o máximo de informações que a gente trocou, né, numa conversa muito leve ontem, para vocês acompanharem o nosso convite a esse Mães Sistêmicas. E eu pensei que para falar sobre Mães Sistêmicas, eu preciso trazer um pouquinho de uma trajetória, da onde eu cheguei para chegar nessa ideia do Mães Sistêmicas, porque senão às vezes pode ficar assim, surgiu do nada Mães Sistêmicas, como é que foi isso, né? Na verdade, o Mães Sistêmicas está sendo assim, ó. Vou começar um pouquinho de trás para frente, que nem filme, depois eu vou contando. O ano passado, 2020, eu e 14 pessoas, eu e 15 pessoas, né? Porque tinha mais uma professora maravilhosa, que é a Rosane Alves. Nós estivemos juntos trabalhando num grupo de constelação, na formação de consteladores, de jovens consteladores, e hoje essas pessoas estão trabalhando. Eu pude fazer esse curso depois de muitos estudos, pude oferecer, né, essa trajetória desse curso depois de muitos estudos. E nessa trajetória desse curso, uma das coisas principais que nós trabalhamos é o relacionamento com os pais, começando com a mãe, começando com o pai. Então, quando nós começamos a trabalhar com a mãe, logo no primeiro encontro, logo nos primeiros dias dessa formação, nós já nos deparamos com vários desafios de cada um que vinha trazendo essa história. E ao longo desse trabalho, que foi um trabalho de um ano inteiro, foi 2020 inteiro, em que a gente foi ampliando o nosso olhar, por isso que eu digo da concepção até a liberação, né? Ampliando o nosso olhar para a nossa mãe em diferentes fases das nossas vidas e da vida das nossas mães. E ao final desse curso surgiu essa ideia de nós trazermos um trabalho para as outras pessoas que também queiram fazer a caminhada que nós fizemos, onde foi possível a gente se relacionar com muito mais leveza, compreender os movimentos que as nossas mães fizeram nas suas vidas, as suas escolhas, até mesmo as dificuldades pelas quais elas passaram. E à medida que a gente vai fazendo essa compreensão, a gente vai se liberando de cargas que a gente foi carregando por culpa, por remorso, por mágoas e por algumas questões muito profundas que são o nosso relacionamento enquanto crianças com nossa mãe adulta, que é maravilhoso esse trabalho que a gente faz, inclusive eu faço ele nas formações, eu passo por ele terapeuticamente e eu ofereço terapeuticamente, que é da gente olhar onde ficaram algumas dores da nossa criança. Quando a gente fala da nossa criança, é de nós, quando éramos pequenos e que não sabíamos então olhar para algumas situações, não conseguíamos compreender por que estava acontecendo aquilo. Seja a sensação de abandono, de rejeição, seja a culpa porque nós fizemos alguma coisa. Eu me lembro sempre, agora já está tudo muito bem trabalhado, mas eu me lembro sempre desse exemplo, que é um dia que a minha mãe comprou um óculos novo para mim. Eu sempre usei óculos, não estou colocando ele aqui porque senão a luzinha deixa com duas bolinhas, tá vendo? Então assim, eu sempre usei óculos e a minha mãe comprou um óculos e brincando, por alguma razão, eu sentei no óculos e amassei e quase quebrei. Eu me senti tão culpada, sabe? Porque a minha mãe tinha feito aquela compra com o suor do trabalho dela, né? E com o tempo dela, e eu me senti muito mal. Eu tive uma oportunidade muito linda de conversar muitas coisas com a minha mãe sobre essas memórias de criança, essas memórias de dor de criança. E a gente depois até riu e foi liberando essas memórias, né? Então, quando eu falo do Mães Sistêmicas, eu observo que há muita contribuição para muitas pessoas se relacionarem consigo próprias, com as suas mães, com seus filhos de uma forma mais leve. E para que essa relação se dê de uma forma mais leve, é necessário então
que essas dores, né, que a gente vai ter guardado, porque alguma coisa não foi do jeito que a gente precisava, não foi do jeito que a gente queria, ou nós não compreendemos, né? Dependendo também da situação em que nós estávamos, né, no sistema familiar, geraram ali pequenos traumas, grandes traumas, médios traumas, né? Não importa o tamanho, e que a gente ainda vem carregando conosco. Então, falando um pouquinho de mães sistêmicas, é um pouco para vocês entenderem, é um pouco isso. Quero falar um pouco também da trajetória que me trouxe até aqui e por que eu me sinto à vontade de falar do mães sistêmicas para vocês, né? Eu comecei a olhar com mais profundidade para a relação eu, filha e a minha mãe, talvez com 16, 17 anos. Hoje eu estou somando 52 para 53. E aí eu fui fazer uma caminhada longa. Eu comecei numa caminhada de uma jornada interna de autoconhecimento, primeiro comigo e a espiritualidade, né? Como diz uma amiga Fabi, né? A Fabi Gerardi, que tem vídeos e áudios e lives maravilhosas no Instagram, vale a pena acompanhá-la. A espiritualidade, ela vai nos conduzindo para a consciência, né? Então, eu fui buscando através dos conhecimentos, né, que me chegavam, esse encontro com essa mãe, que estava às vezes meio riscadinho, disco riscado, CD riscado, estava meio machucado, por causa das relações que a gente tinha e os atritos e os conflitos que eu sentia nas minhas culpas de não agradar a minha mãe ou de não achar que eu agradava a minha mãe. Eu acho que era muito mais eu achar que eu não agradava a minha mãe, né? E aí eu fui procurando um caminhar espiritual muito eclético, né? Filha filha de família católica e filha de família kardecista, eu caminhei nesses dois caminhos espirituais por muitos anos, trabalhando sempre o olhar no catolicismo do perdão e no evangelho do Kardec da compreensão, né, dos karmas, né? Depois eu fui caminhando e via que tinha mais. Foi quando eu comecei a me centrar um pouco mais e nas terapias, eu comecei terapia um pouco cedo porque eu fazia um estudo. Primeiro eu fiz a faculdade de letras, depois eu fiz uma pós-graduação em literatura comparada. E ao estudar a literatura comparada, a gente acabava se deparando com muitos estudos também da psicologia, de um olhar do comportamento, da psicologia das personagens. E eu me encantei pela psicologia. Então, como eu sempre digo, nós ficávamos no andar de baixo e os psicólogos que estavam estudando no andar de cima. E eu vivia subindo aquela escada da faculdade para ter contato com eles, porque eu achava fascinante. Logo eu já entrei nas primeiras terapias da faculdade que eram oferecidas para entender um pouco mais esse contexto mãe, filha, pai, filha, enfim, já comecei muito cedo. E aí eu entrei na meditação. A meditação me acalmava. Então, quando eu tinha os meus turbilhões de emoções, medo, raiva, angústia, né, mágoa, as dificuldades que eu sentia na relação com a minha mãe, e aí eu ia para a meditação. Eu me acalmava e tentava ver o que era aquela emoção, como ela estava emergindo, e acalmava mesmo a minha mente. Fiz isso por muitos anos, fiz uma caminhada muito bacana para compreender como se aprendia a lidar com o não julgamento e a compaixão. Na minha bagagem, né, eu acabei trazendo um curso de psicologia budista que me ajudou muito a olhar para a minha relação com a minha mãe. E por que eu falo dessa relação com a minha mãe e o que essa relação com a minha mãe tem a ver com as mães sistêmicas? Ao meu ver, tem tudo a ver. A minha mãe, ela fez uma caminhada em que, por muitas vezes, meus pais se separaram. Então, eu fui uma criança que vivi essas separações e as brigas dos meus pais até os meus 20 e poucos anos, foi quando meu pai faleceu. Daí pararam as brigas, mas daí vieram outras coisas, né? Então, na minha cabeça, era tudo muito confuso, essa relação de mãe e pai, de família, e eu tinha realmente muitos conflitos com os dois. Hoje, sendo consteladora e entendendo, a gente vê que ficava dividida quem que eu podia amar, a mãe ou o pai, né?
Às vezes a gente não sabe quem que a gente quer amar, né? Porque o pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro, eles estão na confusão deles e a gente, como criança, quer amar os dois. Hoje está claro. Hoje eu quero amar os dois, hoje os dois têm um espaço no meu coração, cada um está aqui comigo, né? Mas eles tinham seu relacionamento de casal muito conturbado. E eu só fui entender isso depois dos meus 45 anos. Então, até lá, eu tive muito conflito, muita confusão e muita repetição de padrão. Quando eu cheguei nessa caminhada da meditação e da psicologia budista, de olhar com compaixão, eu já tinha mais de 35 anos. Aí eu comecei a olhar para minha mãe com outros olhos, mas ainda sentia algumas dificuldades com algumas questões, alguns julgamentos que ela fazia, algumas falas que ela fazia, e por mais que eu tentava na meditação tirar a sensação que eu sentia, porque dava uma angústia aqui, nem sempre era possível. E foi então que eu conheci as constelações familiares. E nas constelações familiares, eu comecei a entender os emaranhados, eu comecei a entender os padrões repetitivos, eu comecei a entender a questão das leis, né, do que estava fora de ordem. E foi aí que então eu comecei uma caminhada de reorganizar essa relação, a compreensão de quem era a minha mãe, do que a minha mãe e meu pai faziam, o que era deles, o que era meu, qual era meu lugar no sistema. Foi uma caminhada linda, a quem eu agradeço, Elza Carvalho, que me ajudou profundamente. Isso minha mãe viva, a gente fazendo essa caminhada juntas. Então minha mãe também ia comigo, nós constelávamos juntas, nós olhávamos, até que eu me tornei, né, uma terapeuta consteladora. E por quantas vezes a minha querida mãe foi nos grupos para apoiar esse grupo, que força que tinha, agora eu compreendo mais ainda, né? E a minha mãe, então, foi fazendo a caminhada dela, eu fui fazendo a minha. E no ano passado, eu e o meu companheiro, o Adriano, nós decidimos que nós abriríamos a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente, o nosso tempo, para receber 2 crianças que seriam nossos filhos afetivos. Hoje é o João Paulo e o Gabriel Augusto. E eu estou fazendo inclusive esse vídeo agora, porque Gabriel Augusto teve vacina hoje, ficou meio dodóizinho e eu nem levei para a escola. Então mudei toda a minha agenda para estar aqui. E estou achando maravilhoso poder fazer isso com essa liberdade, sem culpa, sem mágoa, sem nenhum tipo de problema. Mas talvez, se eu estivesse vendo isso da minha mãe, talvez eu pudesse falar, nossa, tadinha da minha mãe, né? Ela deixou de sair para trabalhar, ela deixou de fazer o trabalho dela, ela tinha que fazer uma live, ela não fez. Enfim, para cuidar de mim, não é nada disso. Faço isso com muita dedicação, com muito amor e com muita liberdade. Então, a concepção, a libertação é isso. Desde o momento em que a gente traz a vida, né, dos nossos filhos com essa consciência sistêmica, até todas as fases que eles vão passando, até que a gente pode deixá-los encaminhados para a vida quando eles cresceram e vão seguir, e nós estamos lá, né? Sempre por perto, mas deixando eles fazerem a sua caminhada, essa é a liberação que eu falo. E o Mães Sistêmicas tem esse objetivo de ajudar pessoas que queiram fazer essa caminhada também, de olhar para si enquanto filhos, filhas, de olhar para suas mães, de olhar para seus filhos, para seus relacionamentos, né? E também poderem trabalhar com uma outra abordagem essas relações, para que ficar mais leve, né? Então, assim, nesse vídeo eu explico um pouco mais do que é essa ideia do Mães Sistêmicas. Provavelmente a gente vai trabalhar em roda, provavelmente a gente vai ter encontros, nós vamos fazer constelação. Nós temos pessoas que estão aqui junto comigo, se organizando para a gente fazer esse trabalho. Todas as mães com diferentes trajetórias, com filhos com diferentes idades, né? Desde mães de bebezinho, desde mães afetivas, desde mães de adolescentes, mães adultas, avós, né? Então essa é a ideia. Então ontem na live que a gente fez, eu e a Aline, nós trouxemos um pouco essa fala, né? Dessa grandeza que é olhar para essa mãe, desse respeito que é respeitar a trajetória dela, deixar com ela o que é dela, frase de constelação, seguir a nossa vida, seguir o nosso destino,
permitir não repetir padrão, né? Mamãe, eu deixo com você o que é seu e sigo só com o que é meu. Olhar para o relacionamento dos pais, né? E dizer, pais, eu respeito a caminhada que vocês fizeram, né? E está tudo bem, né? Então, que a gente possa, com os trabalhos de lives, os trabalhos de constelação e os encontros em grupo e presenciais, trazer cada vez mais a vocês essa possibilidade, né? De estarem bem nas suas relações com a sua família também, com as suas mães, com seus pais, vocês com elas, elas com vocês e com seus filhos. Um grande abraço sistêmico e até breve.